Então, vou me apresentar para os que não me conhecem. Eu sou o padre Danilo César, eu sou padre da Arquidiocese de Belo Horizonte, sou pároco da Paróquia de Santana. Sou formado em liturgia pelo Pontifício Instituto Litúrgico de Roma e estou fazendo doutorado na FAGE em liturgia. FAGE CAPES. Muito bem. Sou professor na PUC, Minas, e também no ISTA, e ainda coordeno, junto com a Lourdes Avarez, o curso de pós-graduação em liturgia cristã pela Rede Celebra FAGE, aqui em Belo Horizonte, dos quais alguns estão nos acompanhando aqui, tá? Eu gostaria de saudar todos vocês que estão nos acompanhando, já algumas lives. Em primeiro lugar, os meus queridos paroquianos e amigos que estão aqui nos acompanhando. Um abraço para todos eles. Um abraço para os irmãos, amigos e amigas da Rede Celebra, espalhados por todo o Brasil. Eu quero que essa live possa ajudar também vocês, né, da rede, assim como os da minha paróquia, os meus alunos, que muitos acompanham essa live, gostaria também de saudá-los. Saudar os amigos, membros do Secretariado Arquidiocesano de Liturgia e os agentes da Pastoral Litúrgica da nossa Arquidiocese de Belo Horizonte e de todo o Brasil. Quem não é da Rede Celebra, todo mundo que está nos acompanhando, eu agradeço muito a presença de vocês e a confiança de me dedicar esse tempo para me escutar, tá bom? Então, o título da nossa live hoje, da nossa conversa, é Vigiar é preciso, pois o Espírito vem. E a gente gostaria, então, de introduzir esse assunto da vigília e da vigília de Pentecostes. Os dois assuntos vão ficar misturados, mas a gente vai entender, eu acho que dá para a gente entender o que esses dois assuntos têm a ver com esse momento que a gente está vivendo, não só o momento celebrativo que a gente está vivendo, que é um momento importante, na vigília de Pentecostes, mas a gente também experimentar a espiritualidade que a vigília nos dá para viver a nossa vida hoje. Como é que a gente vive hoje nesse mundo em espírito de vigilância? Eu vou tentar conversar sobre isso. O caminho que eu fiz foi o caminho da mistagogia, seguindo aqueles 5 passos que o padre Taborda colocou para nós na revista de liturgia, quando ele fala da liturgia e catequese. Tem um texto muito bom dele lá sobre isso. Ele mostra para nós os 5 passos que os santos padres faziam quando faziam mistagogia. Então, primeiro eles introduziam um rito, fazendo uma descrição breve do rito, depois eles faziam a fundamentação bíblica, em seguida eles comentavam o evento da salvação que se estava celebrando, depois voltavam ao rito e em seguida eles partiam para o dinamismo sacramental, usando uma linguagem, né, um léxico, a gente diz, né, um vocabulário sacramental, que ajuda a gente a entender o que é o sacramento, ou o rito, ou o formulário que está sendo analisado, então, através dessa mistagogia. Tá? Então, o caminho nosso vai ser mais ou menos mistagógico, eu não sou assim muito bom, mas eu quero seguir esse caminho, porque eu acho que é um caminho seguro. Então, vamos lá? Então, o assunto é vigília, e a gente vai conversar, então, sobre a vigília. Eu gostaria de partir com vocês, então, nos situando nesse momento que a gente está vivendo agora. Nós estamos no finalzinho do tempo pascal, terminamos de celebrar a ascensão do Senhor e vamos celebrar no próximo domingo a solenidade de Pentecostes, que encerra o tempo pascal. E domingo, que é o dia de Pentecostes, é precedido pela vigília de Pentecostes. Então, nós temos uma riqueza de textos, de propostas, e pululam por aí, em várias situações, comunidades, paróquias, etc., várias propostas de experiências de vigília, né, de Pentecostes,
nós apostamos e gostamos muito da proposta do ofício divino das comunidades, né, o nosso ofício. E o ofício traz uma proposta muito bonita de vigília de Pentecostes, muito bacana, e ele resgata, ele restaura muita coisa importante da nossa tradição, né, cristã e católica. Eu acho que vale a pena a gente conhecer quem não conhece, e quem conhece vale a pena promover o ofício para que a gente possa, então, bem celebrar esse momento. Agora eu me dei conta que a minha água não está aqui. Mas tudo bem, vamos lá, não quero penalizar vocês mais não. Se eu ficar com muita sede e não aguentar, eu paro e pego a água ali, tá bom? Como é que a gente entende a vigília? Então, vamos pensar na palavra primeiro, né? A palavra vigília vem do verbo latino vigilare. Vigilare significa velar. Velar é acender uma vela. E a gente acende vela quando não tem luz. Então, a gente acende vela à noite. E a gente acende vela porque a gente quer enxergar, a gente quer ver no escuro. A gente quer, no meio da noite, acender para a gente poder transitar, para a gente poder, né? Então, aqui vocês já começam a entender o simbolismo da vela, né? Do círio, da vela, na vigília, a importância disso, né? Então, vigiar é ficar acordado. É ficar acordado. Não tem jeito. É passar a noite em claro. Essa expressão ajuda a gente a entender o que é vigiar. Passar a noite em claro é uma expressão muito usada, pelo menos aqui em Minas, a gente fala muito disso. Passar a noite em claro significa a pessoa não pregou os olhos, não dormiu, né? Então ela vigiou a noite inteira, ela fez vigília. Nós temos também nos nossos prédios, em muitos prédios das nossas cidades, nós temos o vigia. O vigia é aquele que fica na guarita, né, e passa a noite em claro, recebendo quem entra e observando quem sai, né, para proteger os que entram e os que saem. Então, os vigias, eles passam a noite em claro, né? Então, são exemplos para a gente entender o que é uma vigília. E uma vigília na nossa igreja, ela não é uma festa independente. Ela é uma festa que está conexa à outra. Ou melhor, ela é uma única festa, na verdade. Mas ela é o primeiro momento da festa, vamos dizer assim. E esse primeiro momento da festa é para nos preparar interiormente e preparar a comunidade, dispor a comunidade para o grande dia. Só que o clima de festa já começa na vigília, aquela coisa do Pequeno Príncipe, né? Se você vem às 4, desde as 3 eu vou estar feliz, né? Então a vigília, ela já nos introduz nesse clima da festa de maneira muito própria, muito particular, mas ela tem uma finalização, né? Ela tem um telos, a gente diria, né? Com linguagem teológica mais rebuscada, ela tem uma finalização na festa do dia seguinte. Normalmente, domingo, né? Então, a festa é no domingo, a vigília vai ser no sábado. Como a gente, em geral, as nossas grandes festas são no domingo, normalmente as nossas vigílias são também no sábado. Mas, por exemplo, poderíamos fazer a vigília de Natal, e a vigília de Natal ser celebrada no dia 24, que não necessariamente cai no domingo. Então, a gente poderia fazer uma vigília. Poderíamos fazer uma vigília de Ano Novo, né? Aqui na minha paróquia a gente faz vigília do Ano Novo, e a gente não celebra missa no dia 31 de janeiro, a gente celebra no dia 1º de janeiro, a gente celebra missa, mas no dia 31 a gente celebra a vigília. E esse costume foi introduzido há 2 anos e está sendo muito bem recebido. Então, vigiar, a vigília, tem a ver com isso. Esse costume de fazer vigília é um costume relativamente novo, porque a gente não conhece a tradição da igreja. Então, a gente tem hoje as vigílias e as pessoas
às vezes se ressentem um pouco, porque aquela mania de missa que a gente tem, né, tudo tem que ser missa, né? Mas tem também aqui a falta do conhecimento, o desconhecimento das demais celebrações da igreja, da riqueza da nossa liturgia, porque o mistério de Cristo é um mistério tão grande que ele precisa de muitas formas celebrativas para dar conta, né, desse mistério. E não dá, mas enfim, as várias formas celebrativas ajudam a gente a penetrar melhor dentro desse mistério. Então, nesse cardápio da liturgia que a igreja nos oferece, a vigília desponta como uma dessas celebrações importantes que a gente tem na nossa liturgia, como riqueza da nossa liturgia. Então, parece novidade, mas não é, porque a vigília é uma coisa da tradição da nossa igreja. Não é uma coisa inventada agora. A nossa tradição carrega as vigílias já desde muito tempo, né? Então, a vigília, ela é testemunhada desde muito cedo. A gente vai encontrar indícios de vigílias na Sagrada Escritura, vários textos apontam para isso, né? E provavelmente esse costume veio dos judeus, os judeus faziam vigílias, então o cristianismo herdou isso do judaísmo, eu não vou me deter nisso, mas é para dizer, isso vem de longe, né? Então a novidade não é tão nova assim, já tem algum tempo que isso ocorre, já tem algum tempo que isso está acontecendo, né? E ela parou de ser celebrada de uns tempos para cá, até o Concílio Vaticano II, porque as vigílias elas foram sendo esquecidas. E a vigília mais importante que a gente tinha, ou tem, né, a vigília pascal, por exemplo, antes do Concílio Vaticano II, até Pio XII, a vigília pascal estava sendo celebrada de dia, para vocês terem uma ideia do problema que a liturgia tinha, né, antes do concílio. Então, houve uma completa desconstrução das vigílias, né, e do hábito de celebrar vigílias na nossa igreja. Além disso, na liturgia das horas, que era rezada praticamente pelo clero e pelos religiosos, as vigílias tomaram a forma de matinas, né? É um ofício que deixou de existir com a reforma do Concílio Vaticano II. E as vigílias foram restauradas agora no Concílio Vaticano II. Então, a gente tem essa tradição, né, que percorreu aí a história, bem ou mal, chegou até nós, e graças a Deus o concílio, então, conseguiu restaurar as vigílias na nossa tradição, na nossa prática pastoral, litúrgica das nossas comunidades, né? E eu gostaria de trazer aqui para vocês o testemunho, então, de uma vigília, ou melhor, de duas vigílias, que aconteceram no século IV. E quem conta para nós como essas vigílias aconteceram foi uma mulher espanhola chamada Etéria, ou Egéria. Ela era uma peregrina que foi da Espanha até Jerusalém, e ela fez um diário, ela foi anotando tudo o que acontecia nessa viagem. Então ela conta a viagem com riqueza de detalhes. Esse texto é um texto muito bonito. A obra que eu tenho é essa aqui, Peregrinação de Etéria. Recentemente, alguns amigos me pediram emprestado esse livro, mas eu não estava achando, e fui organizar a minha bagunça, e ele apareceu, o livro, tá? Os meus amigos estão aí me escutando, esses que pediram emprestado. Bom, a Etéria, ou Egéria, que vocês preferirem, ela tem dois testemunhos muito legais. Eu vou ler para vocês, se vocês me permitem, ok? Então, primeiro, ela diz assim, olha só que legal. No 7º dia, isto é, no domingo, antes do cantar dos galos, reúne-se, tal como ocorre na Páscoa, a maior multidão possível neste lugar, na basílica situada junto a Anástasis, do lado de fora. Entretanto, onde há luzes para a cerimônia, porque todos, temendo não chegar antes do canto do galo, chegam mais cedo e aí se assentam e entoam hinos e antífonas e dizem orações
a cada hino e a cada antífona. Sacerdotes e diáconos estão sempre prontos nesse local para as vigílias, por causa da multidão que aí se reúne, pois, segundo o costume, não se abrem os lugares santos antes de os galos cantarem. Então o povo ficava lá na porta fazendo vigília, oração, antes do galo cantar. Isto é, antes do amanhecer. O galo, chamado no texto de alector, o galo canta quando o primeiro raio de sol aparece. Parece que esse animal tem um mecanismo, uma biologia, que a íris do olho do animal capta os primeiros raios de sol. Por isso ele canta de madrugada e ele é o primeiro a anunciar a luz do sol. Por isso nas nossas igrejas a gente tem o galo em cima da igreja, porque ele está anunciando na igreja, a igreja anuncia o Cristo. Ela é a primeira a anunciar o Cristo, o ressuscitado, né? O nosso sol. Porém, logo que cante o primeiro galo, imediatamente desce o bispo, entra na gruta situada na Anástasis, abrem-se todas as portas, e na Anástasis é o lugar onde a tradição reconhece que Jesus foi sepultado, tá bom? Lugar da ressurreição. Onde brilham incontáveis luzes, entra a multidão logo que o faz, um dos presbíteros diz um salmo, a que todos respondem, e se reza uma prece, a seguir diz o salmo um dos diáconos, e se reza outra oração, e um clérigo diz um terceiro salmo, e se diz uma terceira oração, na intenção de todos. Após os 3 salmos e as 3 orações, eis que são trazidos os turíbulos à gruta da Anástasis, que é o sepulcro, né? E toda a basílica transborda de aromas. Então o bispo de pé, além do gradil, toma o evangelho, aproxima-se da porta e lê ele mesmo a ressurreição do Senhor. Iniciada a leitura, tais são os gritos e gemidos de todos os homens, e tais as suas lágrimas, que os mais insensível é sacudido pelo choro por causa dos sofrimentos que curtiu o Senhor por nós. Depois de ler o evangelho, retira-se o bispo e com ele segue todo o povo. E é conduzido com hinos à cruz. Dizem aí outro salmo e rezam outra oração. O bispo torna a abençoar os fiéis e os dispensa, e saindo eles, todos se aproximam a beijar-lhe a mão. Então, isso acontecia em Jerusalém, na Cidade Santa, e o bispo provavelmente provavelmente é Cirilo de Jerusalém, o grande mistagogo, ou João de Jerusalém. Pode ser um ou outro, eu não sei bem aqui, porque tem uma confusão aqui entre os dois, mas a Egéria estava vivenciando isso, né? Então, estava vivendo isso lá. Agora, ela fala da vigília de Pentecostes, olha que legal. Meu livro está todo escangalhado. Desculpa, eu vou ler para vocês. O de Pentecostes é mais curtinho, pode? Vamos lá. E no 50º dia após a Páscoa, que é um domingo, dia em que maior é a fadiga para o povo, iniciam-se as comemorações, como sempre, a partir do primeiro canto do galo. Vela-se na Anástasis para que o bispo leia o texto do evangelho que sempre lê aos domingos, e é o que se refere à ressurreição do Senhor. A seguir, tudo se passa na Anástasis como de costume, o ano inteiro. Então, a vigília de Pentecostes acompanha todas as outras vigílias que ocorrem durante o ano. Ao nascer do dia, dirige-se o povo todo à igreja maior, isto é, ao martírium. O martírium é onde o povo ficava para celebrar a missa, e também aí, tudo quanto é costume fazer, pregam os sacerdotes e a seguir o bispo, tudo se faz conforme a lei, isto é, a oblação, segue o rito observado aos domingos, mas nesse dia apressa-se a dispensa do martírio para que se dê antes da hora terceira. E após a missa no martírio, todos sem exceção entoam hinos, conduzem o bispo a Sião, de modo, porém, a estar em Sião à terceira hora, exatamente.
A vigília, ela precedia, né, na madrugada, o amanhecer, e esse amanhecer, quando chegava, era então, esse amanhecer era celebrado com a Eucaristia. Então, a vigília preparava essa celebração da Eucaristia, e celebrada a Eucaristia, o povo era dispensado. Isso é um testemunho do século IV. Olha que maravilha. E isso que a gente vê no diário da Etéria, né, que é muito legal, a gente então recuperou, a gente resgatou com a reforma do Concílio Vaticano II. Então, esse costume ele permaneceu lá da antiguidade até a gente, sofreu algumas intempéries aí, né, com a história, tanto da liturgia das horas, quanto com a história da liturgia em geral, quanto, né, com o processo todo que a gente não vai detalhar aqui, porque o assunto é a vigília, né, mas a gente vai ver que esse costume ele vai encolher ou ele vai dilatar em alguns lugares, né? No nosso rito romano, ele encolhe muito, ele vai para a liturgia das horas, na liturgia das horas ele vira aquele ofício de matinas, que é celebrado de manhã, mas o pessoal não estava nem respeitando muito mais as horas. Aí o Concílio Vaticano II restaura as vigílias. E na Sacrosanto Concílio, a gente vai ter uma menção das vigílias que eu acho muito interessante quando se fala das celebrações da palavra. Então, ao falar das celebrações da palavra, lá no número 35, deixa eu ver aqui, gente, só um minutinho que eu não marquei esse, desculpa. 35, artigo 35 da Sacrosanto Concílio, parágrafo 4. Promova-se a celebração da palavra de Deus nas vigílias das solenidades mais privilegiadas, em alguns dias do advento e da quaresma, nos domingos e dias santos, especialmente onde houver falta de sacerdote, quando serão presididas por diáconos ou alguém delegado pelo bispo. O que interessa aqui para nós? Interessa a gente saber que nos dias especiais e solenidades, as vigílias devem ser promovidas, né? E a vigília e a celebração da palavra na forma de vigília, ou a vigília na forma de celebração da palavra, elas devem ser promovidas entre nós. Então, é uma proposição do concílio para nós, né? O Concílio Vaticano II. Então, essa promoção das vigílias, ela recebeu, então, um artigo da Instrução Geral da Liturgia das Horas, que é muito bacana e vale a pena vocês conhecerem. A Instrução Geral da Liturgia das Horas é o livro que introduz o texto que introduz a Liturgia das Horas, tá bom? É o ofício divino, né? Na sua versão, digamos, oficial. E aí a gente tem lá no artigo 71, falando das vigílias. Esse eu marquei. Olha só que bacana. De modo semelhante à vigília pascal, foi costume das diversas igrejas começar várias solenidades com uma vigília. Entre elas se destacam a vigília do Natal do Senhor e de Pentecostes. Entre elas, essa prática deverá ser mantida e incentivada segundo os costumes próprios de cada igreja. E se por acaso em algum lugar for conveniente realçar com uma vigília outras solenidades ou peregrinações, observem-se as normas gerais que se dão para as celebrações da palavra de Deus. Então vejam a ligação da vigília com a celebração da palavra de Deus, né? E também aqui um incentivo claro para que a gente faça vigílias nas ocasiões especiais, né, outras ocasiões especiais, mas, sobretudo, na Páscoa. Aí já temos a vigília pascal que celebramos anualmente, né? Temos a vigília de Natal, que pode ser feita, e temos a vigília de Pentecostes, essa é citada explicitamente pelo texto.
Então, aqui nós temos uma importância muito grande da vigília de Pentecostes. Então, o que a instrução fala e o que esse testemunho de Egéria, o que a prática está ensinando para a gente, né? Como é que a gente vai entender isso tudo, né? Em primeiro lugar, a gente precisa reconhecer os elementos celebrativos de uma vigília. E o primeiro elemento que se destaca numa celebração de vigília é o elemento temporal. O elemento temporal, que é a noite. Celebra-se vigília de noite. Quando a luz do sol se vai, a noite vem, então a gente se reúne em vigília e oração, né? Vigiando e orando, né? Na Nigéria, a gente vê a expressão do cantar do galo. Quando o galo canta, até o cantar do galo, celebram-se as vigílias, né? Quando o galo canta, já vem o amanhecer. Então, um outro elemento que eu acho importante destacar, parece óbvio, mas não é o elemento da comunidade reunida, né? Vocês diriam, mas é claro, comunidade reunida. Por que você está falando isso? É porque eu queria ressaltar isso com vocês. A vigília ela tem um caráter eclesial. Ela é uma celebração da igreja. Ela não é uma celebração dos padres e nem é uma celebração dos religiosos e religiosas. Ela é uma celebração da igreja, de toda a igreja. Então, a comunidade reunida, ela concretiza esse sentido eclesial das nossas vigílias. Então, é importante devolver às nossas comunidades o hábito de celebrar vigílias ao longo do ano litúrgico, né? Então, eu queria ressaltar esse sentido com vocês. Nas vigílias, outro elemento, terceiro elemento, a comunidade espera. Ela espera e se orienta para o dia que vai nascer. Então, o simbolismo do sol e do amanhecer como o começo de um novo dia, como o começo de um novo tempo, como o começo de um dia festivo, a chegada de um dia festivo. Então, a vigília nos dispõe para esse novo, para essa novidade que o domingo ou que a festa simboliza. Ela nos abre, nos prepara, nos encaminha para esse momento, ok? Então, isso é muito importante. Celebra-se a vigília em torno da palavra de Deus, vejam só, com hinos, com salmos, ouvindo leituras, e um detalhe das vigílias que é muito importante. Lê-se nas vigílias, com algumas exceções, lê-se nas vigílias o Evangelho da Ressurreição. Então, quando a gente pega as vigílias que estão na liturgia das horas, e a gente só tem essas vigílias naqueles 4 volumes, aquele volume resumido não tem, os evangelhos que são lá propostos, sobretudo para o domingo do tempo comum e alguns tempos especiais, são os evangelhos da ressurreição. Interessante isso, porque destaca o valor pascal da vigília. E não é o evangelho do domingo que está sendo esperado. É um outro evangelho. E é um outro evangelho da ressurreição. Então, vou dar um exemplo para vocês. Nós temos, suponhamos, o domingo lá do leproso que chega perto de Jesus, né? Então, o evangelho vai falar do leproso que pede Jesus a cura, e Jesus cura e o leproso fica curado. Beleza. Mas a vigília vai proclamar um evangelho da ressurreição diferente desse evangelho do domingo. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem a liturgia nos oferecendo um elemento pascal para a gente fazer ou recuperar o gosto pascal das nossas celebrações dominicais. Isso é muito importante. E a gente viu na leitura do texto de Egéria essa insistência, que o bispo lia, ele mesmo lia o Evangelho da Ressurreição. Então é muito legal isso, né? Outro elemento importante é o simbolismo das velas. Nós temos, então, um rito que é muito próprio das vigílias, e esse rito nasce, evidentemente, da falta de luz elétrica que existia naquele tempo, da falta de luz elétrica que tinha naquele tempo, e ele nasce desse contexto, mas o lucernário nasce como bênção da luz. Então,
O acendimento da vela é considerado como uma bênção de Deus. A luz para atravessar a noite é considerado como uma bênção de Deus. E, é claro, isso vai se espiritualizando. Isso se espiritualiza, né? Nós estamos no meio da nossa noite escura, da nossa vida, e a gente, então, precisa, no meio das nossas trevas, das nossas escuridões, dessa luz, que é Cristo. Ele que venceu a grande noite da morte, né? Então, esse elemento pascal, ele é muito importante, né? Muito importante a gente ressaltar esse elemento pascal das vigílias, porque elas, como diz a liturgia das horas, ela imita a vigília da Páscoa, ok? Agora vamos partir para o segundo momento da nossa mistagogia. E o segundo momento é a parte bíblica. E eu fiquei pensando aqui, o que fazer, o que oferecer para vocês aqui. E aí eu comecei a perceber que a liturgia já está fazendo com a gente durante esses domingos esse caminho para a vigília de Pentecostes e para a festa de Pentecostes. Então, no domingo passado, que foi o sexto domingo, eu não sei se vocês recordam, Jesus fez uma promessa. E ele fez essa promessa no Evangelho, desculpa, gente, domingo retrasado, tá? Domingo passado foi Ascensão, né? Não, foi domingo passado mesmo, perdão. Foi no domingo da Ascensão. Ele fez a seguinte promessa para os discípulos: eu rogarei ao Pai e ele vos dará um outro defensor. Não, isso foi sexto domingo. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê e nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma promessa. E com uma promessa, a gente pode esperar. A gente não espera sem promessa. Isso tem que ficar claro para a gente. Então, a Bíblia está ajudando a gente a entender isso, e a liturgia faz isso. Ela nos mistagogicamente, não é nem pedagogicamente, ela mistagogicamente vai nos introduzindo isso. Primeiro vem a promessa. Cristo nos dá uma promessa, ele promete o Espírito Santo, e aí, a partir da promessa, é que a gente vai fazer o movimento de espera, o movimento de expectativa, né? Então, gostaria de chamar a atenção disso para vocês. Noutra parte do mesmo evangelho, no mesmo capítulo, não foi lido no sexto domingo, mas na continuidade, lá no versículo 26, vai dizer assim, é o capítulo 14, né, de João. O defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu tenho dito. Essa promessa do Senhor, então, ela vai gerar uma expectativa nos discípulos. Eles ficam, então, nessa expectativa, nessa espera, vigilantes, prontos para essa chegada. Ok? E aí, agora sim, a gente vai recorrer aos textos bíblicos que vão falar dessa espera, né? E aí, também as liturgias precedentes nos mostraram isso. Então, no domingo passado, que foi o domingo da Ascensão, nós lemos nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, né, uma recomendação de Jesus dada num contexto litúrgico. Jesus fala com os discípulos, numa refeição, o seguinte: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouvistes falar. João batizou com água, vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, a gente tem uma promessa, né, do Pai, uma promessa de Cristo, e ele recomenda que os discípulos permaneçam, né, que eles não se afastem de Jerusalém, que eles permaneçam a realização dessa promessa. Então, essa expectativa, essa espera, essa vigília,
né? Isso tudo combina e vai criando um outro movimento dentro da comunidade cristã. E esse outro movimento, o segundo capítulo do livro dos Atos dos Apóstolos, é descrito como uma comunidade que está reunida no mesmo lugar por ocasião da festa de Pentecostes. Então, os discípulos estão reunidos no mesmo lugar na festa de Pentecostes. A comunidade está ali, reunida. E nós tivemos a felicidade de ter no nosso repertório litúrgico uma música muito bonita, né, que fala disso. Perseveraram todos unidos em oração, os 12 apóstolos com Maria e os irmãos. Chegado o dia de Pentecostes, veio um tremor, e de repente o Santo Espírito os animou. Vocês conhecem bem a música, e ela fala disso aqui, dos Atos dos Apóstolos, então, nos foi narrado no domingo passado. Então, presta atenção aqui numa coisa, olha só. A igreja, ela nasce dentro desse clima de confiança. Ela já superou o escândalo da cruz, né? Ela já fez a experiência da ressurreição do Senhor. O Senhor faz a realização de uma promessa, né, de não deixar esses discípulos e essa comunidade sozinhos, né, mas promete enviar um outro defensor, que é o Espírito Santo. Né? Então, as Escrituras estão nos ensinando que vigiar é corresponder a esse sentimento de confiança que a gente tem em Deus. A gente sabe que Deus cumpre as suas promessas. Então é bom esperar em Deus, né? É bom confiar em Deus porque Ele promete e cumpre. Então a vigília tem esse elemento importante. A igreja nasce dentro dessa confiança que a ressurreição dá, de que Deus não abandonou seu filho às mãos da morte, não vai nos abandonar às mãos da morte, e Ele manda a gente esperar, então vamos esperar porque vale a pena. Vale a pena a gente ficar em vigília. Vale a pena a gente, então, celebrar a vigília. Ok? Muito bem. Então, uma coisa leva a outra. Vejam só, ressurreição, confiança em Deus, esperança, esperar, vigiar, vigília, expectativa, porque vai vir, vai acontecer. E a liturgia, ela retrata, ela materializa esse caminho. Esse caminho está sendo materializado desde o sexto domingo da Páscoa até Pentecostes. Então, nós estamos sendo guiados. Isso é uma mistagogia. A própria liturgia é mistagoga. Ela vai nos conduzindo aí, né? Mas aqui vem uma questão. E essa questão eu gostaria de sinalizar para vocês e conversar com vocês sobre isso. Como é que a gente vai esperar o Espírito Santo se ele já está dentro de nós? Como é que é isso? Né? Como é que a gente desfaz esse nó? Ele já não veio no batismo? Ele já nos foi dado na crisma? Então, como é que a gente vai ficar esperando por ele se ele já está aqui? Né? E quem é que diz que ele já veio? A própria Escritura diz. Olha só. Na carta aos Romanos, Paulo vai dizer assim: se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também os vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que mora em vós. Então, digo eu agora, vigiamos para ver realizar a promessa do Espírito que virá, mas ao mesmo tempo afirmamos que ele já está em nós. E aí a gente precisa entender o que é esse virar do Espírito e o que é esse Espírito que já está em nós, mas que a gente ainda está esperando por ele. Como entender isso aí? Né? E aqui eu me lembro de um teólogo protestante, que é muito estudado na nossa teologia católica, ele se chama Moltmann. O Moltmann, ele fala que o Espírito Santo, na verdade, ele não vem, ele transborda dentro da gente. Tá?
E é muito bacana isso, né? Então, a vigília, ela vem fazer esse espírito transbordar dentro de nós, para a gente, então, né, ser movido pelo mesmo dinamismo, pela mesma força que moveu Jesus como Filho de Deus nesse mundo, né? Então, agora eu vou com vocês para o terceiro passo da nossa mistagogia, para a gente falar da economia da salvação. E esse terceiro passo tem a ver com o próprio ser da igreja, né? A igreja que entra dentro dessa economia da salvação. Economia, essa palavra aqui é uma palavra que soa esquisita para nós aqui, mas ela significa o jeito que Deus distribui a salvação. E a gente chama de economia. Então, a igreja que nasce dessa experiência da Páscoa, dessa experiência da confiança na promessa de Deus, e ela fica firme na vigília, na espera da realização e vê realizar, essa igreja é a comunidade que está aqui, ó, na tensão, ela está aqui no meio, a igreja está aqui na tensão, entre o já e o ainda não. Essa expressão já e ainda não é de um teólogo suíço, e a gente usa muito quando a gente fala do assunto escatologia, que é um assunto sobre as questões relativas ao fim, a morte, a segunda vinda de Jesus, o fim dos tempos, etc. Então, essa expressão já e ainda não mostra para a gente aqui onde que a igreja está. A igreja está aqui, ó. Já e ainda não. A igreja está bem aqui, assim. Ela está pressionada por Ela vê já algumas coisas acontecendo, mas ela ainda está na busca da realização de algo mais. Então, nessa experiência de viver nessa tensão do já e ainda não, nós, cristãos, então, nos inserimos como aqueles que já carregamos o Espírito Santo de Deus, né, porque a igreja é a casa do Espírito. E por que nós somos a casa do Espírito? Nós somos a casa do Espírito porque o Espírito morava em Jesus. E pelo batismo, nós fomos enxertados em Cristo, como diz Paulo no capítulo 6 da carta aos Romanos. Então, nós somos agora o corpo de Cristo. Se o Espírito habitava em Jesus plenamente, agora ele habita no corpo, que é a igreja. E como diz a Instrução Geral da Liturgia das Horas, número 7, estou citando ela muito aqui hoje, porque o texto é bom, esse Espírito tem a ver com tudo aquilo que pertence ao Cristo cabeça. Ele diz lá no número 7, tudo que é do Cristo cabeça emana para o corpo. Então, o Espírito Santo emana para a igreja. Então, a igreja já conta com esse Espírito Santo. Acontece que essa igreja, diferentemente da cabeça que é Cristo, essa igreja que é o corpo, diferente da cabeça que é Cristo, essa igreja é pecadora. Ela ainda é falha, ela ainda erra, ela ainda tem problemas, dificuldades, limites, ela está na história. E aqui na história as coisas não estão prontas, elas não estão acabadas, elas estão em processo de acabamento, né? Então, a gente precisa se embrenhar nas tarefas desse mundo. A gente precisa entrar nesse mundo e fazer com que esse mundo nosso aqui coincida com o reino de Deus. Então, quando a gente promove essa coincidência do nosso mundo com o reino de Deus, a gente então está aproximando desse ainda não. Mas, ao mesmo tempo, essa igreja que está se aproximando do reino de Deus, ela já faz a experiência do já. Ela já experimenta alguma coisa para ela se direcionar, para ela ir na direção do reino de Deus. Por isso ela vai na direção do reino de Deus, porque ela faz a experiência, então, da ressurreição, da vida nova, então ela vai nessa direção. Então, já nos impulsiona aqui para o reino, e o reino de Deus, que é dom, está vindo ao nosso encontro, e a nossa tarefa é fazer isso acontecer mais rápido possível, apressar a vida do reino.
né? Trabalhar para que esse reino de Deus. E aonde a gente experimenta o já? A gente experimenta o já na vigília. A gente experimenta o já na liturgia. A liturgia nos dá alguma coisa que é do céu. O que é do céu já nos alcança na liturgia. Então a liturgia é esse momento da gente experimentar o já. E a história é o momento do ainda não. A gente está na história, está vivendo o ainda não. E na liturgia a gente experimenta o já. Porque se a gente ficar entregue só ao ainda não, a gente perde a esperança, a gente desiste, né? Mas se a gente deixa a liturgia mexer com a gente, o Espírito Santo que a liturgia nos dá mexer com a gente, então a gente está. Então aqui a gente começa a entender essa história do Espírito que vem, mas que ao mesmo tempo já está em nós, né? Então, eu queria agora dizer para vocês isso. A igreja, ela nasce como igreja pascal, do mistério da Páscoa, é do costado de Cristo, né, do lado aberto de Cristo, que jorra sangue e água, que nasce a igreja, como Eva nasceu do lado de Adão, a igreja nasce do lado de Cristo, né, pelo batismo e pela Eucaristia. Então, sangue e água simbolizam isso, essa é a leitura dos Santos Padres. Então, a igreja nasce da morte e da ressurreição do Senhor, né, mas essa igreja, ela está no mundo como sal e luz. Ela está no mundo ainda para continuar a tarefa de Jesus nesse mundo. Ela está no mundo para anunciar o reinado de Deus nesse mundo. Ela está no mundo para encaminhar a humanidade para esse reino de Deus, né, que está chegando para nós, como nós rezamos no Pai Nosso. Venha a nós o vosso reino, né? Então, meus irmãos e irmãs, o que a gente está vendo aqui? Que a igreja tem tudo a ver com vigília. O ser igreja é ser vigilante, por excelência. Ser vigilante. Então, nós somos a igreja da vigília. A igreja da vigília. E eu acho que a gente vai se encontrar mais à medida em que a gente celebrar mais vigílias. Né, na medida em que a gente aprender a fazer vigílias, né, para experimentar esse já e ainda não da nossa experiência de fé. Muito bem. Vamos agora voltar para o rito. E voltando para o rito, a gente gostaria de lembrar algumas coisas. Primeiro, eu quero lembrar com vocês aqui o que é ser vigilante, quem é o vigilante por excelência. E o vigilante por excelência é Jesus. Ele é o vigilante por excelência. A gente vigia porque ele foi o vigilante por excelência. E para falar disso, eu queria lembrar a vocês a experiência da iconografia cristã. A iconografia cristã sempre representou Jesus dentro de uma castanha. A gente chama de mandorla, tá? A representação tem essa forma aqui, ó. Eu vou desenhar para vocês aqui, porque eu não tenho aqui um quadro, né? Mania de professor, viu, gente? Então, é uma castanha. Então, o Cristo aparece sentado, né? E ele está segurando um livrinho aqui. Esse livro aqui tem o alfa e o ômega. Vocês já devem ter visto, né? Aqui assim. E ele está dentro de uma castanha. Ele é o Cristo ressuscitado. A gente chama ele de Senhor do Universo. O desenho é esse aqui. Eu não sei se dá para vocês verem aí. Vou levar bomba, né? Na aula de arte. Mas, enfim, o desenho da mandorla é esse aqui. Tá? Essa forma aqui. Então, vocês vão entrar na internet ou nesses livros de arte cristã, vocês vão ver essa representação que é muito frequente. Qual que é a ideia? A ideia vem lá do livro do profeta Jeremias. Deus fala assim com o profeta Jeremias, no comecinho do livro do profeta Jeremias. Jeremias, o que você está vendo? Aí Jeremias olha para uma árvore e fala assim, estou vendo uma castanheira. E aí Deus responde para Jeremias assim, viste muito bem, porque não dorme e nem cochila o vigia de Israel. Não dorme nem cochila o vigia de Israel. O que tem a ver a castanheira
com o vigia de Israel, que é Deus. A castanheira, a palavra castanha ou castanheira, em hebraico é sheked. E a palavra vigilante ou vigia de Israel é shoked. Vocês sabem que em hebraico nós não temos vogal. Então, as duas palavras se escrevem da mesma maneira, shoked e sheked. Então, Deus é o vigia de Israel. E aí os cristãos passaram a representar Jesus dentro de uma castanha, na iconografia. Qual que é a ideia que está aqui? Ele é o vigia porque ele não dorme nem cochila. Ele não dorme nem cochila porque ele ressuscitou. Ele não foi tragado pelo sono da morte. Ele é o vigilante por excelência. Olha que bonito. Então, Jesus é o vigilante. E como corpo de Cristo, igreja corpo de Cristo, pelo Espírito, nós estamos dentro da castanha. Agora, eu vou dar um salto com vocês. A castanha é uma semente. E o que é a semente? A semente é o potencial. Né? A gente vê uma árvore bonita, hoje, grande, frondosa, ela já foi semente. Estava tudo lá dentro da sementinha. Então, o potencial está lá dentro, escondido. Chega uma hora que esse potencial racha a casca da semente e ela desabrocha, ela enraiza, ela cresce, ela vira uma árvore frondosa, ela dá frutos. É como a semente do reino de Deus. Somos nós somos essa semente e dentro de nós, nessa semente, já tem em nós a potência do Espírito. A potência do Espírito está em nós. E aí, o que a gente precisa? A gente precisa do terreno da comunidade para essa semente ser deitada, para ela ser plantada. A gente precisa do calor do sol, que é Cristo. A gente precisa da água da palavra que vem para que essa semente desabroche, para que ela, então, floresça para o mundo, né? Toda a potencialidade que o Espírito Santo deu ao Filho de Deus e agora vai dar para a gente. O Espírito Santo ressuscitou Jesus, agora ele vai ressuscitar a gente. Mas enquanto isso não acontece, a gente vai fazendo vigília, vivendo em vigília, nesse espírito de vigilância, para que a velha casca do Adão, fique para trás, e o novo homem, a nova mulher, nasçam em Jesus Cristo, o novo Adão. Isso é uma imagem para a gente entender o que a vigília faz com a gente. Ela, então, é como esse dinamismo do Espírito que está pronto, gemendo, diz Paulo, dentro da gente, para sair, doido, para tomar corpo em nós. E quando a gente vai celebrar, esse Espírito se mexe dentro da gente. Ele se mexe para a gente poder, então, viver como Jesus no mundo. A celebração vai aquecendo aí, né? Vou usar uma outra imagem para vocês entenderem o que a celebração faz com a gente. A gente vigia para a gente ficar desperto, acordado, despertado para as coisas que estão acontecendo à nossa volta, no nosso mundo. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Então a gente faz vigília para discernir esse mundo. A gente faz vigília para mostrar tudo aquilo que indica a chegada do reino e tudo aquilo que nos distancia do reino de Deus. A gente faz vigília para a gente ter forças de esperar o amanhecer de um novo dia, né? E aí me lembro aqui de 2 cantos do Zé Vicente, acho que é do Zé Vicente. Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Quando né? Então, quando esse dia chegar, mas nós também espera. A gente está se preparando em vigília, né? Ou então, cantando também com Zé Vicente, eu quero ver acontecer
Um sonho bom, sonho de muitos acontecer. Então, o cristão é aquele que não é pego desprevenido. A igreja não é pega desprevenida, porque ela está vigiando. E a vigilância, ela tem aqui, gente, ela tem uma dimensão ética, uma dimensão profética muito grande. Né? Por exemplo, vocês estão observando o tumulto que nós estamos vivendo essa semana, na nossa situação política, na nossa situação de Brasil? É um tumulto enorme. E a gente tem que estar vigilante, porque nós estamos correndo um risco sério de uma ditadura, né? E a gente tem que ficar atento, vigilante. A vigília também é para isso. Para a gente entender que se a gente for por esse caminho, a gente vai ficar longe do reino de Deus. Porque a gente já fez a experiência da ditadura e a gente sabe que não presta, que não é bom. Né? Então, a gente precisa lutar pela democracia, a gente precisa lutar pelas instituições, né? A gente precisa lutar por uma política mais saudável, porque o que está aí não está bom. Né? É impossível. Então já está na hora da gente acordar, da gente despertar. Então a vigília vem também para isso, para ajudar a gente a se despertar. E aí o rito do ofício divino das comunidades, da recordação da vida, ajuda muito a gente nesse sentido. Da gente ter essa clareza de poder dizer, né, gente, está acontecendo isso, eu estou percebendo assim. Não é para a gente debater e discutir coisas ali, discutir política, não, mas para falar, deixar falar e deixar ouvir, entendeu? Então, é legal a gente poder fazer vigília, porque a vigília vai fazer isso com a gente. Então, eu vou usar com vocês uma imagem, eu falei da imagem, mas não falei qual era, que eu aprendi com um padre que veio celebrar uma missa na minha paróquia há muito tempo. E ele usou uma imagem fantástica na homilia, que é a imagem do leite fervendo. O vigilante, ele olha para a vida, para o mundo, para os acontecimentos, como quem está vigiando o leite. Quando a gente põe o leite para ferver, tem que ficar vigiando. Porque se a gente vira as costas, o leite derrama. Eu acho que é o que a gente está vivendo agora. Então, na hora da gente ficar muito atento, vigilante, para o leite não derramar. Né? Esse leite aí, dessa situação que a gente está vivendo aí, tá bom? E tem outras coisas que podem derramar, mas eu vou falar disso depois. Já estou terminando, tá bom? Então, seguindo o raciocínio do Moltmann, que é esse teólogo protestante, a gente vai fazer vigília para quê? Para aquecer a gente. E para fazer com que o Espírito Santo transborde em nós com a sua força, com a sua unção, para que nas nossas ações transpareçam as ações do Filho de Deus diante desse mundo. E o Espírito Santo, gente, ele está em nós já, né? Ele já está em nós, porque o Espírito Santo, ele é o conservante da vida cristã. Desculpa aqui a comparação. Os alimentos não têm um conservante lá para o alimento não perecer? Então, o Espírito Santo é o conservante da vida cristã. Ele está dentro de nós para isso. Para ele é o nosso defensor, para ele nos guardar da corrupção, de todos os tipos. Né? Para ele nos manter livres da deteriorização. Desculpa. Então, quando a gente vigia, a gente permite que as coisas se mantenham frescas, renovadas, novas. Né? Então, ao vigiar, nós estamos abrindo as nossas portas e janelas, como aconteceu no concílio, para que o Espírito Santo entre e limpe as nossas poeiras, os nossos mofos, as nossas inhacas pessoais, comunitárias, sociais, políticas, etc. É o Espírito que nos faz ser sal e luz do mundo, ser sabor, ser clarão de Cristo no meio da noite que nós estamos vivendo. A luz dele brilha em nós e na nossa humanidade, para o nosso país, para o nosso mundo. Né? Então, o que a gente vê acontecer? A liturgia está encaminhando a gente aí com esses textos bíblicos e com essas celebrações até Pentecostes.
E a gente vai fazer bem esse caminho se a gente fizer a vigília de Pentecostes, em torno da palavra de Deus, né? E fazendo esse percurso dos discípulos e discípulos de Cristo que receberam a recomendação. Esperem, aguardem, permaneçam. Permaneçam unidos, permaneçam juntos, permaneçam, né? Supliquem pela vinda do Paráclito, ele vai defender vocês, ele vai guiar vocês, ele vai dar o discernimento, ele vai dar a vocês, então, né, tudo aquilo que vocês precisam para viver os desafios agora desse tempo presente. Então agora eu vou mudar a comparação do leite, que eu prometi que eu ia mudar para vocês. A liturgia é o fogo que vai fazer o Espírito Santo transbordar em nós. Estou derrubando ele toda hora, vocês viram? Nossa Senhora, ele está querendo se mexer dentro de mim aqui, é por isso. Como em vocês, claro. Então, ele está querendo transbordar dentro de nós para fazer acontecer a vitória pascal da verdade sobre a mentira, da vida sobre a morte, a vitória dos pobres contra um sistema de exploração que mata, que não se interessa com a vida dos outros, a vitória do reinado de Deus contra todos os reinos que matam e destroem. Então a vigília está aí para isso, para fecundar em nós, para aquecer a gente dentro de uma situação nova que a gente tanto quer e tanto precisa. O ainda não está aí. O ainda não está precisando do já que a gente guarda. O ainda não está precisando desse tesouro que a gente reserva dentro da nossa igreja e dentro dos nossos corações. E a vigília, ela é o gatilho que vai fazer esse Espírito Santo nos encorajar para os desafios que a gente tem pela frente. Muito obrigado. Acabei. E agora é com vocês. A Lorena vai mandar para mim aqui as perguntas. Não é isso, Lorena? Então, vamos lá. Primeiro, o Ricardo Oliveira está falando assim, que no domingo de Pentecostes, o cristão crismado reafirma os 7 dons recebidos pelo Espírito Santo. E os não crismados? Também, eles já têm o Espírito Santo. A crisma é a confirmação do dom do Espírito que foi dado no batismo. Desde o batismo, todo mundo tem o Espírito. Então, a confirmação, a palavra confirmação aqui, ela é boa para isso, tá bom? Para ajudar a gente a entender que a gente vive como enxertado pelo batismo em Cristo e como enxertados pelo batismo em Cristo, esse Espírito que vem de Cristo, cabeça, nos habita. Né? Ele nos habita e ele move a nossa vida. Então a crisma é o sacramento, eu diria, da explicitação dessa realidade que o batismo, então, desencadeou em nós. E não é só a crisma que faz isso. A Eucaristia também faz, de domingo a domingo, o Espírito Santo é invocado sobre os comungantes para que eles, comendo e bebendo o corpo e sangue do Senhor, eles vão sendo continuamente, né, confirmados nesse Espírito para que a gente viva a vida de Cristo. O Euri está perguntando, por que o missal romano só previu as vigílias com a estrutura da missa? Por que o missal romano não adotou o esquema da vigília com a celebração da palavra? Porque o missal romano, Euri, fala de missa. Então, nós vamos ter as vigílias noutros rituais. Né? A gente tem que pensar que o Concílio Vaticano II, ele fez aquilo que no século IV, V, VI, VII, VIII, era praxe da igreja. Cada rito, cada ministério tem o seu livro próprio. Então, o missal vai trabalhar a celebração da Eucaristia, da missa, né? E nós vamos ter em outros livros aí também as vigílias em outros livros. Então, no caso, a Liturgia das Horas, e aqui no Brasil, para nossa alegria, nossa felicidade, o Ofício Divino das Comunidades, que resgatou ricamente, de uma maneira única, o rito do lucernário. Então,
o missal não vai tratar senão de missa. A gente vai ter que recorrer à liturgia das horas, aos demais livros da liturgia, para ver onde é que a igreja, então, dispôs para nós o rito da vigília, né? Das vigílias que estão na liturgia das horas. Lembrando, Euri, essa pergunta foi muito interessante, que ela conduz também a outras questões, que a liturgia das horas e a missa tem uma connaturalidade muito grande. A gente precisa redescobrir isso aí, essa analogia sacramental que existe entre missa e liturgia das horas, sabe? A liturgia das horas prolonga aquilo que a missa faz. O ofício prolonga o que a missa faz, né? Também o ofício das comunidades. Então a gente precisa redescobrir o caráter eucarístico do ofício, né? E começar também a celebrar as missas de maneira mais gratuita, como a gente celebra os ofícios. Eu acho que a gente celebra, às vezes, missa com muitos interesses. A gente esquece da gratuidade que o ofício ensina para a gente. Eu vou celebrar a missa por intenção de não sei quem, eu vou celebrar a missa das sete almas benditas, eu vou celebrar a missa das 9 sextas-feiras para alcançar a graça. Né? Então, o ofício nos reeduca a celebrar a missa gratuitamente, sem esses interesses, né, espirituais. Então, eu acho que a gente precisa devolver essa organicidade dos livros, da liturgia, dos atos litúrgicos como um todo. Bom, o José Fernandes está dizendo, a vigília deve iniciar de madrugada, então? Qual a duração ela deve ter? Inicia de madrugada e termina com a missa do dia? O José Fernandes, isso seria o ideal, mas hoje nesse mundo, nessa situação que a gente tem, é complicado. Então eu diria, olha, a vigília tem que ser feita de noite, ok? Não dá para ter luz do sol e fazer vigília. Não combina. Tá? O tempo é à noite. Então, fazendo à noite, a gente já está dentro desse espírito, ok? Então, não precisa... O ideal seria a gente passar a noite inteira em oração e amanhecer celebrando a Eucaristia. Mas hoje ninguém aguenta mais esse ritmo, né? Porque o ritmo de vida que a gente leva hoje nesse mundo não nos permite hoje fazer uma jornada de vigília tão intensa assim, né? Então, a gente precisa adaptar também ao nosso tempo, à nossa situação. Então, eu sugiro que vocês promovam vigílias acessíveis. Porque se a gente fizer um esquema muito inacessível também, a gente pode também mais afastar a comunidade, tá bom? O Tom Brasil está dizendo, por que não há incentivo por parte de nossos padres para que as comunidades celebrem a vigília, seja no domingo de uma solenidade ou de uma festa de padroeiro? Porque os nossos padres, inclusive eu, nós fomos formados dentro de um período da história da igreja que está na transição. Não quero desculpar os padres aqui, né, os da minha raça. Não é isso não. Mas é para a gente também entender o que está acontecendo. Olha só, a formação litúrgica ainda é muito deficiente, tanto dos padres quanto dos leigos, quanto dos bispos. A gente precisa aprofundar esse caminho. Esse trabalho que a gente está fazendo aqui é para isso, né? E eles não incentivam porque a gente tem na nossa igreja uma fixação muito grande por missa. A gente precisa vencer ou encontrar caminhos para vencer essa fixação com a Eucaristia. Inclusive para valorizar mais a Eucaristia, né? Acho que a gente precisa entender que essa ideia de que tudo tem que ser missa acaba desvalorizando, vulgarizando a Eucaristia. Mas isso vai levar tempo, é um processo, né? E não é só padre não, viu, o Tom? Não se iluda. A gente tem grupos de leigos muito difíceis. Por exemplo, aqui na minha comunidade eu tirei um dia de missa na sexta-feira para a gente celebrar o ofício. E aí a gente celebra o ofício, e é só o ofício. Nossa, mas como eu apanhei. Assim, foi... Prepara o couro, eu já sabia. Preparei o couro e estou levando lambada até hoje, né? Porque esse padre, eles falam assim, esse padre tirou uma missa para colocar esse tal de ofício, né? Pois é isso. Então, assim, a gente tem que ter cuidado aqui, porque também essa mentalidade, ela está de cabo a rabo, viu?
Todo mundo está mergulhado nessa mentalidade aí. A gente precisa superá-la. O Samuel está dizendo assim: aqui celebramos o ofício de vigília semanalmente com a leitura do Evangelho do domingo. Seria recomendado utilizar o Evangelho da ressurreição ou podemos continuar a nossa prática? Pode continuar a prática, porque todo o Evangelho ele tem um caráter pascal. E o desafio é fazer a leitura pascal dos Evangelhos. Então a gente chama isso de leitura querigmática dos textos, ok? E a liturgia ajuda a gente nisso, a fazer essa leitura desse anúncio do querigma. O querigma não é só o primeiro anúncio ao qual se sucedem os demais. O querigma é o anúncio estruturante, é o anúncio da igreja. A igreja sempre vai anunciar o querigma, né? Então, como é que ele aparece naquele texto? Como é que a morte e a ressurreição de Jesus aparece naquele texto? Isso é o desafio. Mas se você quiser enriquecer essa experiência que vocês estão fazendo aí, vocês podem recorrer, então, aos volumes da Liturgia das Horas, são 4. Lá no finalzinho tem o apêndice e tem as indicações dos evangelhos das vigílias para cada sábado que vocês vão celebrar a vigília. Então, se vocês quiserem enriquecer fazendo esse outro caminho, pode também, tá bom? Eu gosto, eu tenho feito, para mim tem sido muito interessante. O Vinícius Alves está dizendo assim: qual o cântico evangélico mais apropriado para usarmos em nossos ofícios de vigília? O Magníficat, proposto para as primeiras vésperas, ou o Cântico de Simeão, pela menção à luz? O Cântico de Simeão, não há dúvida. Então você mesmo disse que o Magníficat é o cântico das vésperas, tá? E a vigília pede o Cântico de Simeão. Então, sempre façam o Cântico de Simeão. Ok? Cidinha, pode repetir essa fala de como a gente vai esperar o Espírito se ele já está em nós? Então, Cidinha, a ideia do transbordamento, tá? E essa ideia não é minha, ela é de um teólogo chamado Moltmann, e ele fala que o Espírito já está em nós para transbordar. E aí eu usei a imagem do leite derramando, em sentido negativo e em sentido positivo. Em sentido negativo, que a gente tem que ficar vigiando para o leite das diversas situações que a gente está vivendo, por exemplo, a situação política não derramar. Então, a gente tem que ficar vigiando para o leite não derramar nesse caso. Mas no sentido positivo, no sentido do Espírito Santo que está em nós, a gente tem que deixar esse leite derramar, né? Tem que deixar o fogo da celebração, o fogo da vigília, derramar o Espírito Santo na nossa vida, nas nossas ações, no nosso modo de pensar, de sentir, de agir nesse mundo. Ok? Então, eu acho que é isso, Cidinha? Espero que sim. O nome da castanha, a Cidinha que está perguntando, é mandorla. Mandorla. É italiano isso, tá? Mandorla. Mandorla. Esse aqui. Mandorla. Tá? Agora, em hebraico, é sheked, né? E vigilante, shoked. A Elizabeth está perguntando: a vigília perde a importância quando realizada por uma pessoa? Ô, Elizabeth, olha, não. A oração pessoal tem um grande valor para nós. Ela é muito importante. Então, vamos rezar sozinhos quando a gente não puder rezar em grupo,